Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje vamos falar um pouco de filosofia e o assunto vem pela questão da ética estoica, que eu vejo que muitas pessoas que falam nas mídias sociais, nas redes sociais sobre o estoicismo, sobre a ética estoica, até os novos estoicos, como são chamados aqui na Europa ou nos Estados Unidos, falam da ética estoica e desvinculam ela completamente de dois elementos que são fundamentais para compreender a ética estoica, que é o elemento do cosmopolitismo estoico, ou seja, o pensamento social amplo que o estoicismo tem a respeito do ser humano, do indivíduo, e o outro elemento é a sua teologia, a natureza cósmica, ou Zeus. Então, as pessoas falam da ética e esquecem ou retiram propositadamente, ou porque não entendem, né, como se a ética estoica pudesse ser separada dessas questões fundamentais. Então, a ética estoica é amplamente social e fundamentalmente ontológica, né, que nos estudos do estoicismo se baseia, é fundamentado na física estoica. Também é uma discussão dentro dos pesquisadores do estoicismo se a ética estoica é fundamentada na física, em uma ontologia. Para mim, não há dúvida que é fundamentada na física. Uma ética separada da física não é uma ética estoica, seria mais uma ética aristotélica, né? Mas a questão que eu quero trazer hoje é o quanto de ontologia necessita a ética, né? Ou qualquer tipo de ética. Então, quanto de uma visão metafísica ou supranatural, ou teológica, ou religiosa é necessário para fundamentar uma ética entre os seres humanos. Bom, eu já falei em alguns vídeos, eu acho, eu não sou um estoico. Eu sou um pesquisador de estoicismo, não me considero um estoico, porque eu não aceito toda a teoria estoica a respeito, né, de como ela é mostrada e ensinada na escola estoica, embora eu considere a ética estoica em vários fundamentos, em várias perspectivas, não só a ética, né, a filosofia estoica, que ela representa muito aquilo que nós podemos entender como ser humano, como mundo, como sociabilidade, sua epistemologia, sua ética, a partir do cosmopolitismo, sua política. Eu acho que o estoicismo tem muitas respostas interessantes, né, que a gente pode pensar como ser humano, inclusive para o mundo de hoje. Mas eu não compro, digamos assim, todas as dogmatas, né, do estoicismo. Uma das que eu não compro é a questão ontológica. Eu entendo que falar de ética no estoicismo não se pode falar sem a teologia estoica, fundamentalmente em Epiteto. Mas não quer dizer que eu concorde com uma ética ontológica ou teológica, porque eu me inclino cada vez mais a pensar que a ética ela tem um substrato, um fundamento material. A ética, para mim, ela é o resultado das interações materiais e físicas que o ser humano tem no mundo. E ela está sempre atrasada. A ética vem como um efeito retardado de modificações materiais, estruturais, físicas que o ser humano produz no mundo. Por exemplo, vamos lá. Primeiro vem a guerra, vem o nazismo, e depois vem a Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano. Então, primeiro vem as guerras sangrentas, horrivelmente desumanas, depois vem, né, a boa guerra, né, as leis da guerra, que não se pode envenenar água de poço, que não se pode matar e acertar certos locais que estão em proteção, inclusive na guerra. Primeiro vem a tortura, vem, como colocou lá Michel Foucault no Vigiar e Punir, vem as formas de tortura, e depois vem uma ética dizendo, não, vamos matar com mais
mais humanidade, né? E se inventa aí a guilhotina, né? O guilhotim pensando em humanizar um pouco essa matança que estava demasiada, que estava na frente como um espetáculo para crianças e todo mundo ver, para incutir o medo e o respeito através da soberania, né? Da violência. Inventa a guilhotina para que humanize, entre aspas, um pouco, né? Se acabe de uma vez, não se torture, se acabe de uma vez com uma sentença de morte, o que sem querer propiciou que a economia da morte se aumentasse, ficou mais fácil matar. E depois tem que vir uma outra ética para dar conta dessa mudança material. Então, para mim, não é necessário nenhuma ontologia, nenhuma teologia, nenhuma ética superior que está em um nível superior para que os seres humanos se deem conta de como devem viver em comunidade. Mas como as relações materiais, físicas, comunitárias, sociais vão mudando de acordo com o tempo, novas éticas vão aparecendo para dar conta disso. Era permissível e aceitável a escravidão, né? Escravizar pessoas. Era permissivo e aceitável que se tratasse criança como menino adulto e que se matasse as que não prestassem para o trabalho da família. Era comum e aceitável que as mulheres fossem consideradas seres inferiores a partir de uma certa época. Foi comum e aceitável os horrores da Inquisição da Igreja com o Estado. E a ética sempre vem atrás, né? Era aceitável a sociedade, os hospitais gerais da França, da Inglaterra, tratarem como lixos humanos as pessoas que eram depositadas ali, até que vem a denúncia e se estabelece uma ética, normas, né, de conduta. Então, para mim, a única questão que é necessária para que exista uma ética é abrir os ouvidos e os olhos e a percepção para o que está acontecendo no momento. Uma pessoa gritando em ajuda na rua não precisa ter nenhuma iluminação divina ou ontológica para saber que essa pessoa precisa de ajuda, é só olhar, né? A gente olha que existe, obviamente, a divisão social ainda no mundo e no Brasil. É só a gente olhar e ver quem está precisando, quem está morando embaixo de sacos de lixo ou de lonas, e a materialidade da situação vai nos dar essa noção de ajuda. E por que nós temos? Onde é que vem essa noção de ajuda? É pela própria convivência. Tudo surge a partir do ser humano. Tudo surge a partir da sua relação com o ambiente, da sua formação e da sua produção que ele mesmo faz a respeito com a relação dos outros seres humanos. É óbvio que somos seres comunitários, não existe o ser individual que depois se coloca em comunidade, ele já nasce em comunidade e essa ação comunitária já incute em nós o cuidado, o desprezo, a raiva, a empatia, a simpatia com as pessoas. Isso é natural na própria concepção de mundo em que vivemos e que nos estabelecemos como comunidade. Então pode ser que um Mogli, que um Robinson Crusoe, que viva sozinho em estados de natureza, ele também vai ter que ter o mesmo cuidado com a natureza. Se ele não cuidar da natureza, a natureza vai acabar. Como é o que aconteceu, muitos dizem nos estudos com os maias, que eles depredaram tanto as árvores para fazer as pirâmides, para fazer de ferramentas as madeiras, muita coisa, que eles conseguiram criar através da sua produção própria um deserto naquele lugar que tinha muita chuva. E ali se acabou com todas as possibilidades de haver uma colheita, e eles mesmos morreram pelo fato da produção do deserto que eles mesmos fizeram naquela região. Então depois vem uma ética, não pode matar, o desmatamento. Primeiro a gente acaba com o planeta, a gente polui, a gente faz de tudo. Depois vem a ecologia, a sustentabilidade, para nos dizer que nós temos que cuidar do planeta. Então, para mim, é muito claro, muito cristalino, que não é necessário nenhum padrão sobrenatural, ontológico, metafísico, religioso, teológico, para que o ser humano ajude outro ser humano. Ou não ajude o ser humano, porque faz parte das nossas relações, né, a questão da maldade, a questão do desprezo, a questão de não querer ser ético em certa situação, né, e a pessoa pode ser que não sofra com isso, né, os ventos das fábricas dos Estados Unidos levam a poluição para outro lugar do mundo e da Terra. Para que eu vou precisar cuidar da sustentabilidade e assinar lá os tratados de Kyoto e de outras coisas? Não precisa, né, porque eu não sofro ainda, é um pensamento muito infantil, né, não sofro ainda as consequências da minha própria atitude não ética, digamos assim, né? Então o ser humano é capaz e é possível, está dentro do seu poder de liberdade, de escolher o errado, o mal,
né? E de quem sabe sofrer as consequências disso, ou às vezes não. Mas está em nós a percepção de que o mundo, a natureza, as pessoas, nossas relações mais próximas ou as mais distantes, e é por isso que a educação é importante, está em nós desenvolver essa percepção socioambiental, cosmopolita, ética. Está em nós, não tem lugar nenhum. Se a gente quer pegar referências teológicas, a gente quer pegar referências ontológicas, referências metafísicas, o bem supremo em Platão, ou a natureza cósmica no estoicismo, ou um deus religioso, seja o que for, oriental ou ocidental, nada impede que a pessoa procure as suas referências. Mas se ela não tiver essas referências, como não teve durante muitos anos nossa história da civilização, e mesmo que tendo, não tornou o ser humano melhor. Por quê? Porque o que conta, na verdade, é a materialidade da vida. O que conta, na verdade, é como nós produzimos a vida, produzimos as relações, né? A nossa vida ativa, né? Como diria Hannah Arendt, a nossa capacidade de gerar e resolver problemas práticos, né? De acordo com aquilo, não só com o nosso interesse, a partir do momento que o ser humano consegue, por educação, por sensibilidade mesma, por vários motivos e atividades, desenvolver uma capacidade de olhar um círculo concêntrico um pouco mais distante que o seu próprio umbigo, aí, né, abrir o ouvido, abrir a percepção, abrir a mente para perceber como pode ajudar, como pode ser solidário, como pode não fazer mal ao outro ou à sociedade, está aí, né, o fundamento, o nascedouro das relações éticas. Então, para mim, a ética ela tem um fundamento material importantíssimo. Não é necessário, né, uma boa educação sensível a uma empatia com outra pessoa, além do meu próprio umbigo, das pessoas que são minhas referências diretas de família, como as relações de sangue. Eu acho que as nossas escolas não fazem, né, porque se a sociedade está nesse nível de degradação e os melhores, maiores e mais potenciais capacidades, né, de desenvolver um pensamento, uma sensibilidade, uma ética social se tem na escola e só querem saber para a produção fabril e mercantil e econômica, é óbvio que as nossas escolas todas estão falhando nesse sentido, né? Bom, então para mim a materialidade da existência ela é suficiente, né, necessária e suficiente para que exista o pensamento, as relações éticas. Por exemplo, agora estamos entrando numa nova geração, numa nova forma de lidar com o mundo, que é a tecnologia, que é o metaverso, que é os óculos virtuais, que é um mundo, né, de realidade virtual ou de ampliação dessa realidade dentro da nossa realidade aqui sensorial, básica, digamos assim, e a internet, e ainda está se buscando. Depois que isso aconteceu, depois que nós começamos a usar isso, depois que isso virou, né, uma relação fundamental da nossa existência, é que se pensa agora como estabelecer relações éticas e jurídicas nesse lado. E eu tenho a opinião de que a nossa ética até hoje que nós temos, uma ética grega, ou seja, qual for, aristotélica, estoica, platônica, não dá conta de resolver as questões éticas dessa nova geração de interação humana com o virtual, com os avatares, com o metaverso. Nós vamos ter que desenvolver a partir daí novas relações éticas, novos pensamentos a respeito dessas relações. Temos que materializar essas relações, viver com elas, para depois conseguirmos achar soluções éticas, sociais, jurídicas para essa convivência. O que tem no passado vem de uma outra materialidade, vem de outro tipo de relação humana entre os seres humanos, e a mediação de seres humanos era diferente também que hoje é com o mundo virtual. Então aquela ética, eu vejo muitos filósofos falando para as questões da internet, metaverso, temos que ler mais Aristóteles, ética das virtudes. Para mim não funciona. Para mim isso funciona dentro de uma certa materialidade que ainda temos tipo de relações materiais, sociais, comunitárias, algumas parecidas, né, muito parecidas com o que se tinha na Grécia Antiga. Então pode ser que algumas questões da Grécia Antiga
nos valha hoje ainda para pensar nossas relações éticas, sociais e morais. Mas para o metaverso, nenhuma das éticas antigas pensou a respeito de uma convivência virtual. Então, eu creio que para que a gente possa lidar. E qual é o medo? As instituições, vendo que não conseguem, eles querem proibir. A primeira coisa que fazem é vamos proibir, vamos regulamentar para proibir, para deixar cada vez menos liberdade. Por quê? Porque não confiam na própria capacidade de resolver as questões de interação humana que vão vir a partir dessa nova forma de se relacionar. Então, o medo, o desespero façam que, né, as pessoas queiram cada vez cortar as asas do outro para que as coisas não aconteçam. Obviamente que também há virtudes nessas novas relações, mas o medo faz com que se corte tudo, coloque tudo no mesmo saco e tente transformar aquilo que não é dentro da minha dimensão de capacidade de pensar eticamente, dentro daquilo que eu tenho. Só que o que eu tenho não funciona para aquilo outro, porque a materialidade das relações, a forma de se relacionar mudou completamente e vai mudar cada vez mais. Então, não podemos generalizar as éticas antigas para sempre. Né? Então, muito se fala de que o Byung-Chul Han fala sobre isso em um dos seus livros, né? Que o sujeito freudiano já não existe mais. Ele era relativo às relações materiais que tinha naquela sociedade. A sociedade Foucaultiana também diz ele que não existe mais, né? Porque a sociedade que Foucault estava estudando e que tinha um efeito na nossa sociedade hoje era uma sociedade materialmente completamente diferente. Hoje não é mais como aquela. Então os conceitos Foucaultianos, freudianos e marxistas muitas vezes, como também fala Byung, não funcionam mais na nossa sociedade, porque a materialidade das relações, a maneira que nós materialmente, corporalmente, sensorialmente nos relacionamos, mudou completamente. Pouca coisa se traz para cá e não resolve, porque a materialidade de hoje é muito diferente de outra. Então, a materialidade tem a ver com o seu contexto histórico, social, que pode durar mais tempo, como a Idade Média, durou 1000 anos ou menos tempo. Mas, para mim, o fundamento de toda a ética é material, tem a ver com as relações humanas, a percepção, o ouvido, a percepção que nós temos da realidade, e ela está sempre atrasada. A ética está sempre retardada. Primeiro se faz coisas horrorosas na medicina, se faz experimentos biológicos com todo mundo, depois vem uma ética da bioética para tentar aplacar um pouco os excessos. Então, exatamente porque a ética ela é, né, mas os universais, Fernando, e os direitos universais, bom, pode ser que toda esse trabalho de correção, né, de resguardo ético a partir do que estava acontecendo, depois vem a ética para tentar corrigir isso. Pode ser que na história da nossa civilização, de todos os tempos, alguns valores sempre perduraram em diferentes contextos materiais, socioeconômicos e políticos, como, por exemplo, a liberdade individual. Né? Então, pode ser que, de alguma maneira, a partir da defesa constante desse valor, que sempre constantemente foi um valor que foi defendido em várias civilizações, épocas, e nas relações que se tinha, ainda seja um valor e se torne universal, mas a partir da materialidade das relações humanas, que sempre tiveram que defender de alguma forma a liberdade individual para que o sujeito, para que o indivíduo pudesse ter mais expressividade, seja no que for político, social ou subjetiva. Né? Então a liberdade de expressão, a liberdade individual acabou sendo, e não foi sempre, mas acabou sendo, a partir de um certo momento histórico, né, defendido como valor. Então mudou a materialidade, mudou o contexto histórico, mudou aquela geração, mudou a forma de relação política e social, mas aquele valor foi defendido outra vez pela outra configuração social, política e relação ética, as pessoas tinham uma com as outras. Então se torna, entre aspas, um valor universal, mas na medida que foi criado e defendido e percebido pelo próprio ser humano em suas relações materiais. Eu cada vez mais me inclino, né, a pensar numa ética sem ontologia, sem teologia, sem metafísica. Tem um artigo muito interessante do Hilary Putnam, que é exatamente isso, uma ética sem ontologia. Né? Um artigo de 83 páginas, 80 e poucas páginas, assim, e ele defende isso, né? Uma ética, e dá os exemplos de, por exemplo, Kant, né? Uma ética universal que leu a partir
uma metafísica dos costumes, né? Uma ética metafísica que está acima do ser humano e que o ser humano tem que defender ela para defender as suas relações. Fez isso lendo os estoicos, né? Então, o Hilary Putnam, ele consegue, nesse pequeno artigo aí, defender uma ética sem ontologia, né? Qualquer tipo de ontologia, metafísica ou teologia. E é muito interessante, faz a gente pensar, né? Então, eu cada vez me inclino mais a pensar que, obviamente, como diz Heidegger, a pedra não tem mundo, o animal tem mundo, e o ser humano é criador do mundo. Tudo é criado a partir do ser humano, inclusive uma ética ontológica ou metafísica. Mas na história, né, na história das civilizações, a gente pode ler a história humana a partir daí, a gente vê que a ética sempre vem depois para uma correção de abusos das relações materiais de poder, religiosas, políticas, estruturais entre os próprios seres humanos. E penso que hoje a nossa ética não vai dar conta, não tem como dar conta. Temos que repensar uma nova ética para esse mundo tecnológico, virtual, né, esse metaverso, e que pouca das nossas éticas antigas, ou que temos até hoje, pode dar conta dessas novas relações materiais que estamos tendo a partir, fundamentalmente nossos filhos e netos estão tendo, mas nós também já de alguma forma estão tendo com essa realidade de hoje em dia. Bom, era esse o recado de hoje. No próximo vídeo eu quero falar um pouco mais sobre o estoicismo também, que algumas perguntas surgiram a respeito do estoicismo, e eu vejo o estoicismo de uma forma muito diferente do que é vendido por aí nas mídias. Eu tenho uma perspectiva muito diferente do estoicismo e queria passar para vocês, para que vocês possam aí fazer os contrastes e decidirem o que é mais interessante a respeito do conhecimento, né, sobre o estoicismo que vocês têm por aí. Tá bom? Então, sugestões, críticas, coloquem nos comentários do vídeo que eu aproveito para fazer aqui novos vídeos e trazer mais informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.